Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense por aqui. Vitória no Maracanã por 3-2 sobre o Alianza Lima. Fluminense tranquilão para as oitavas de final. Tem muitas informações. Fernando Diniz falando sobre Marcelo, como está a situação do Fluminense entre os primeiros colocados. Você sabia que o Fluminense é o time dos milhões? Porque pingou mais milhões aí no caixa do Fluminense e a CBF revela as rodadas aí do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, ative as notificações e vem comigo nesse vídeo porque você vai ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Então vamos falar dele, o popstar Marcelo, que meteu um golaço ontem contra o Alianza Lima. Primeiro gol da Alianza, sai em cima dele, né? Bola aérea, o jogador cabeceia por cima dele. Muita gente ficou na bronca. E também, né, teve a jogada ali do segundo gol do Aliança saindo pelo lado esquerdo do Fluminense também. Mas o Marcelo, ele recompensa muito na parte ofensiva. E, assim, o Marcelo nessa temporada dá pra gente dizer que ele é um dos principais jogadores do time. Eu enxergo realmente o Marcelo muito melhor fisicamente, tecnicamente, agregando muito mais nas partidas como lateral do que na temporada passada, quando ele invertia ali com o Martinelli, ia para o meio, né, ajudar na construção das jogadas do Fluminense. O Fernando Diniz falou na coletiva sobre o Marcelo, abre aspas, Marcelo está um ano mais velho na idade cronológica, mas na prática parece que ele renovou uns 3 anos. Ele está muito bem, e não é só nos jogos, ele está muito bem nos treinamentos. Ele termina a sessão de treino e continua ainda às vezes no campo brincando com os garotos. E é um apaixonado. Não sei se ele é um apaixonado pelo futebol, se ele é apaixonado pela bola. Isso contagia os outros e ele está acrescentando muita coisa no nosso time. E não é uma surpresa para mim fazer partidas como a de hoje, os gols que ele está fazendo. Ele tem feito coisas assim nos treinamentos e é muito bom ver um cara dessa qualidade ganhando alegria para jogar. Ter ele aqui é muito gratificante, não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro, porque é um cara extra classe. Tá aí a declaração do Fernando Diniz sobre o Marcelo e cada vez mais o Marcelo, eu também enxergo o Marcelo solto, leve. A gente criticava muito por aqui, pelo menos no nosso canal, a condição física do Marcelo no ano passado, no início do ano também. Ele estava com uma condição física ruim. A gente vê agora o Marcelo e ele dentro de campo, uma condição física melhor. Cara, o Marcelo tá aguentando jogar os jogos. Isso não acontecia. O Marcelo sempre saía. Agora o Marcelo faz 90 minutos tranquilamente e tá fazendo em sequência. Então isso mostra como ele tá bem fisicamente. E o Marcelo bem fisicamente, ele vai agregar, ele vai ajudar muito. Obviamente, o Marcelo, desde o seu auge, o Marcelo tinha problemas defensivos. E ele vai continuar tendo esses problemas. Ele não está mais no auge dele. Se no auge ele já tinha, agora ele vai ter esses problemas até acentuar. O Fernando Diniz, ele conseguir um equilíbrio nessa defesa do Fluminense, nesse sistema defensivo do Fluminense. Apesar da vitória, a gente tem muita coisa para ressalvar, para pontuar. Velho, não dá para o Fluminense ceder 2 gols para o Alianza Lima em casa. Foi um jogo da vida do Aliança, vieram para fazer o resultado, jogaram de uma forma legal, foram muito obedientes taticamente, mas era o Fluminense no Maracanã, com o estádio cheio, contra o Alianza Lima, que não venceu ninguém na competição. E o Aliança tá com uma dificuldade histórica de vencer jogos na Copa Libertadores. E o Fluminense saiu atrás 2 vezes no placar. A gente cedeu 2 gols para o Alianza Lima. Que eu repito aqui, deve ser uma das piores equipes da fase de grupos da Libertadores. Se não me engano tem time pior, mas deve ser as equipes mais fracas, se não for a mais fraca. Então não dá pra gente, na condição de atual campeão, de postulante ao título, sofrer em casa contra o Alianza Lima. Eu entendo, oitavas é outro campeonato e etc e tal, só que o momento do Fluminense, gente, não é legal. Tanto eu sempre lembro aqui, tem os torcedores empolgados, né, que tem aquela mística, não, os cobras vão resolver, no Fluminense a gente vai subir na marra, vamos chegar lá. Beleza, eu não tô aqui para tirar o ânimo de ninguém,
Mas é uma situação diferente do ano passado. Ano passado, nessa altura, o Fluminense terminou vaiado no Maracanã ano passado. Sim, mas o Fluminense já tinha sido campeão carioca. O Fluminense tinha jogado bem contra o River Plate, 5-1. Tinha jogado bem contra o Sport Cristal na estreia da Libertadores. Tinha feito jogos muito mais convincentes. Eu ainda não vi um jogo completo do Fluminense convincente em 2024. Se você quiser colocar aí, que está assistindo esse vídeo, o jogo que você achou que o Fluminense foi convincente, de convencer, coloca aí que a gente vai debater. Mas não vejo o Fluminense convincente igual 2023, que já foram de altos e baixos, mas nessa altura da temporada, o Fluminense já tinha goleado o Volta Redonda, o Fluminense já tinha goleado o Flamengo sendo campeão, já tinha goleado o River Plate, já tinha ganhado bem o Sport Cristal fora. Então, assim, o Fluminense, ele precisa melhorar. O Fluminense é a pior defesa do Campeonato Brasileiro e está na zona do rebaixamento. Então, assim, a galera que não está tão confiante assim, tem os seus motivos para reclamar, mas o Fluminense termina essa fase de grupos aí com 100% de aproveitamento no Maracanã, né? Mas invicto na atual edição da Copa Libertadores. Agora são 14 jogos de invencibilidade. Falei do fato, né, do Fluminense ter terminado como líder, né, invicto na Copa Libertadores. E tem uma informação muito importante aqui, porque a Libertadores vai acabar nessa quinta-feira, fase de grupos. Nessa quinta não, porque ainda tem o grupo do Grêmio para resolver, né? Ainda tem um jogo lá do grupo do Grêmio que está pendente. Se eu não estou enganado, é um só. Mas, enfim, o Fluminense agora, antes dos jogos de River e Palmeiras, é o segundo melhor primeiro colocado com a vitória sobre o Alianza Lima, só está atrás do Atlético Mineiro, que terminou a fase classificatória com 15 pontos. Para manter a segunda posição, o Fluminense vai ter que torcer por derrotas de Palmeiras e River Plate. E as duas equipes jogam em casa e são favoritas. O Palmeiras pega o São Lourenço em São Paulo e o River Plate enfrenta o Deportivo Táchira. Os dois têm 13 pontos. E, assim, eu acho muito difícil que eles sequer empatem, cara. Talvez o risco do Palmeiras é maior por ser o São Lourenço, por ser uma equipe grande da Argentina, mas não está no melhor momento assim. Então, assim, a gente vai torcer, obviamente, se o Fluminense ficar ali bem colocado, mas eu acho muito difícil. Porque eu já falei isso aqui, eu tenho trazido essas informações. A melhor colocação na classificação geral é importante para garantir essa vantagem de fazer esse segundo jogo em casa no mata-mata. Gente, o Fluminense é muito forte no Maracanã. O Fluminense é o Maracanã FC, né? Que a galera brinca da torcida. O Fluminense é completamente diferente. Então, o Fluminense ter esse poder de resolver as coisas no Maracanã, eu realmente enxergo como o melhor caminho. Claro, tem que saber jogar, não adianta nada tomar uma goleada fora, depois tentar resolver em casa, que não vai adiantar muito. O Fluminense precisa ser mais regular fora de casa. Foi nessa Libertadores, não perdeu. Se a gente puxar também, no mata-mata do ano passado também não perdeu. Mas a gente tem que considerar também, não estamos em 2023, como eu falei no tópico anterior, e as equipes da fase de grupos dessa temporada eram mais fracas, né? A gente perdeu pro River ano passado fora na fase de grupos, a gente perdeu a altitude pro The Strongest, a gente não enfrentou a altitude e enfrentou equipes mais fracas. Aí o Fluminense conseguiu vencer o Colo-Colo em Santiago e empatou com a Alianza e com o Cerro Porteño, né? Em Lima e também em Assunção, respectivamente. Mas tá aí, o Fluminense vai ficar ali, talvez na quarta colocação, né? O São Paulo ganhou do Tajeres e passou o Tajeres, ficou com 13 pontos. Então a tendência é que o Fluminense seja o quarto melhor primeiro colocado, e tirando o fato, né, de Atlético, Palmeiras e River, ele vai decidir contra todo o resto, né? O restante das equipes do mata-mata, sempre o segundo jogo em casa. Isso é um fator importante, mas mais importante é ter o equilíbrio, né, entre jogos fora e dentro de casa. E quando o Fluminense está em noite de Copa no Maracanã, com a torcida lotando o estádio, realmente é muito difícil de bater a gente. Mas fica aí essa informação. Vou mandar um abraço para a galera que está acompanhando esse vídeo aqui. Um abraço para o Francisco Assis de Minasul, Goiás, para o Edio
Wilson de Joinville pro Assis de Manaus. Cara, aqui tem muitos Assis, né? É Assis de Goiás, é Assis de Manaus, tem outro Assis também de outro canto do Brasil. Da Mata, de Petrópolis, Rio. Vaguinho de Resende, Miro de Nilópolis e também por Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu, a galera do Rio também forte demais aqui no nosso canal. Deixa o like, ativa a notificação, comenta aí agora da onde está assistindo a Central Fluminense. A gente vai se amarrar, mandar um abraço para você. Fique comigo aqui porque eu vou explicar porque o Fluminense é o time dos milhões. Tem pingado muito dinheiro nos cofres tricolores. Ó, vamos falar dessa informação sempre muito relevante, porque o Fluminense lucra e lucra bem na Libertadores, tá com o bolso cheio, porque essa última vitória na Libertadores, o Fluminense chegou ao valor de 5.570.000 acumulados na fase de grupos da Conmebol Libertadores, o que equivale a 28.980.000 reais. Só no último triunfo, Fluminense, só nessa vitória contra o Aliança, o Fluminense ganhou R$ 1.700. Tá bom pra você, torcedor? Imagina só, cara, você ganha uma partida e ganha quase 2 milhões. Rapaz, que sonho, né? A Conmebol premia em 6.470.000. Vou falar em reais aqui, porque é muito mais fácil, não eu vou começar a me embolar nos valores aqui. As equipes classificadas para as oitavas de final ganham esse valor de 6.470.000. Pela participação da fase de grupos, o Fluminense já tinha ganhado mais de 15 milhões. No entanto, cada vitória na competição, a entidade libera mais 1.700.000. O montante na fase de grupos, com as 4 vitórias, chegou a 6.800.000. E eu vou recapitular aqui as premiações da Libertadores. Já falei da fase de grupos e das oitavas de final. Chegando nas quartas de final, a Conmebol libera mais $1.700.000. Chegando na semifinal, libera mais $2.300.000. O campeão vai ganhar $23 milhões e o vice-campeão vai ganhar $7 milhões. Na campanha do título da Libertadores de 2023, o Fluminense arrecadou cerca de 136 milhões de reais na cotação da época ao longo da competição, tá certo? Então, é um fator muito importante, é uma informação relevante, o Fluminense precisa desse dinheiro de premiação para fazer caixa, para fazer fluxo de caixa, para fazer investimentos, fazer a contenção de danos, porque o Fluminense, infelizmente, precisa muito de grana. Tem esse estudo com a BTG de buscar investidores. O Fluminense precisa de dinheiro novo, todo mundo sabe disso, tem muita dívida. A dívida é muito grande para o que o Fluminense arrecada e as boas campanhas da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, fazem o Fluminense ter um pouco de respiro e conseguir fazer investimentos no futebol. Mas está aí essa informação, o Fluminense ganhando aí mais de 28 milhões de reais só nessa fase de grupos da Libertadores, já ter também garantida a vaga para as oitavas de final. E para a gente finalizar aqui esse vídeo, trazer uma informação importante aqui, porque a CBF, na noite dessa quarta, anunciou a tabela do Campeonato Brasileiro da 10ª até a 15ª rodada. Após a interrupção, a competição será retomada nesse final de semana, a partir da 7ª rodada. Eu vou trazer aqui os compromissos do Fluminense a partir da 10ª rodada até a 15ª, tá, pessoal? Então, ó, Cruzeiro e Fluminense em Minas Gerais, no dia 19/6, 9h30 da noite, no Mineirão. 11ª rodada, Fla-Flu com o mando do Fluminense, 23 de junho, 16 horas no Maracanã. 12ª rodada, Fluminense e Vitória, dia 27 de junho, 7 da noite no Maracanã. 13ª rodada, Grêmio e Fluminense, dia 30 de junho, 4 da tarde, a definir. 14ª rodada, Fluminense Internacional, dia e hora a definir no Maracanã. E 15ª rodada, Fortaleza e Fluminense, 7 de julho, 6h30 no Castelão. Então, tá aí, o Fluminense desses jogos fará 3 jogos como mandante e também 3 jogos
como visitante. Jogos importantíssimos aí para o Fluminense se recuperar no Campeonato Brasileiro e sair dessa situação incômoda. Eu espero que quando chegar a 10ª rodada, o Fluminense já tenha saído daquela zona incômoda do rebaixamento. Então tá aí essas informações. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.